Bom Bom dia! dia! Bom dia, Lorena. Bom dia, Tudo como bem? você está? Graças a Deus, tudo bem e você? Mais um café delas? Saudade de mim, Lorena? Saudades, né? Uma vez por semana a gente se vê. Alice, hoje nós temos uma convidada aqui que é uma pessoa joia demais. É. Que eu conheço já deve ter uns 3 anos, mais ou menos, viu? Mas antes de chamar nossa convidada, Conta vamos nos apresentar aos nossos ouvintes. Isso aí. Vou falar da minha categorização profissional resumida. Gente, meu nome é Lorena Ribeiro, eu sou consultora, marketóloga e distribuidora independente da Junesc Global. Eu sou Alice Portela, sou engenheira civil e empreendedora também com a Junesc Global. E a nossa convidada é a querida Mariana Ribeiro. Quase minha prima, quase minha prima. É Mari. Bom dia, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. É um prazer estar tomando esse cafezinho com vocês. Né? Eu sou historiadora. Primeiramente, sou Mariana Ribeiro, né? Quase prima da Lorena. Eu tenho formação acadêmica em História. Porém, o tempo me mostrou que eu tenho essa área comercial, né? De vendas latente, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história. Estou muito honrada com o convite da Lorena. Obrigada a você também, Alice, pelo suporte. E vamos lá, vamos que vamos. Que joia. Obrigada. Não sabia que você era historiadora não, Mari? Pois é, eu fiz 3 períodos de Direito, tranquei, fiz História. Eu sou, assim, apaixonada com o curso, assim... Não na visão, assim, de mercado, para ganhar dinheiro, mas culturalmente, né? Porque abrange várias coisas, política, economia. Então, é um curso, assim, que me ensina a gente principalmente ao lado cultural, né? Engloba de tudo um pouquinho. Então, assim, eu sou apaixonada pelo curso, não arrependo, porém... Eu vou contar para vocês como que eu cheguei ao meio, né, de seguros. E hoje eu também estou vendendo bijuterias finas e semijoias. E estou muito feliz com os resultados. É a pessoa empreendedora. Gente, bacana. Cheio de... Tá vendo? A gente acha que é só a gente. Bom, Mari, vamos começar do início então, né? Onde a senhorita nasceu, conta tudo pra gente. Se quiser falar a idade, pode falar, que você é nova, né? Fica tranquilo, tá bom? Bom, eu nasci, sou natural de BH, mineirinha da Gema, né? Cresci aqui também. Como eu falei, eu tenho formação acadêmica de História. E vou contar um pouquinho como que eu cheguei ao seguro. O meu pai já teve uma corretora de seguros, né? Inclusive... famosa aqui em Belo Horizonte, a nível até estadual, chamado Pirâmide Seguros. Depois ele teve uma outra corretora, porém passou por uns problemas pessoais, saúde, né, depressão, e a vida dele aos poucos foi, né, andando, digamos assim. Ele chegou ao auge nos anos 80, ao ponto de ser o melhor vendedor de seguros da Bradesco, a nível Minas. Pois é. E isso fez com que ele tivesse boas amizades, boas relações, né? Porém, com o tempo, né, ele cresceu, como eu te falei, teve uma corretora, depois uma plataforma, e paralisou, né? Teve dificuldades, a sorte que a família dele ajudou muito ele. Teve o processo de separação da minha mãe. E eu, assim, nunca imaginaria corretora de seguros. Aí eu formei em História em 2011. E o meu pai, como ele tem bons contatos, né, tem bons contatos na área securitária, né? Ele, assim, bombava no seguro. Como eu falei, já foi melhor na década de 80, saiu no estado de Minas. Ele era, assim, bruto, né? Bruto mesmo. Não, bruto. Minha mãe fala onde que ele ia e conseguia seguro. E até hoje eu falo com Mariana, você tem que ir no cliente. Ele é meio fora desse mundo digital. Ele é a favor de visitar o cliente, tomar um cafezinho, sabe?
Bom, eu formei em História e eu não fiz uma pós, né? E hoje, para a gente, você vê que cursos como Matemática, História, estavam até querendo tirar da grade das faculdades, sabe? Sim. Então, eu teria, para ser historiadora, para ser professora, né? Passar por um processo de seleção, que são lugares longe, o salário não é tão bom, né? E assim, para você pegar uma escola boa, um lugar bom, cursinho, você tem que ter pelo menos, no mínimo, uma pós. E eu não tinha essa pós, eu não tinha interesse. Naquele momento, eu estava o quê? Com 24, 25 anos, né? Quando eu formei. Bom, então o que acontece? Naquele mesmo ano que eu formei em História, o meu pai deu oportunidade, me levou até a corretora, na época era Minas Seguros, ali na rua que tem até hoje é Profi, que é uma empresa fantástica, me levou até a Profi. Tinha ainda ele não tinha carteira, aquela carteira enorme que ele tinha antes, porque ele saiu do mercado e perdeu. Consequentemente, foi perder muito cliente. Porque ele entrou no processo de depressão, que graças a Deus hoje está bem, muito forte. Então, ele me levou até, voltando, né, a Minas Seguros, me apresentou ao Rafael de Oliveira, que já foi diretor da Bradesco também. Hoje é o filho dele, os 2 filhos que assumem a Profi, que é uma plataforma maravilhosa de seguro, uma das melhores de Minas Gerais também. Sim. E eu fui começando, mas sabe, ainda não estava entrando aquele negócio dentro de mim. Eu fazia, tipo assim, os que ele tinha, eu renovava. Mas assim, eu gostava de sempre ser autônoma, né? Como você sabe, eu trabalhei na Lebel também, estava até crescendo na Lebel. Isso. Porém, a Lebel saiu do Brasil, ou seja, eu não tinha um foco. Não tinha um foco, né? Eu fazia seguro, mas aquele negócio, pegava seguro, Lebel, tal, mas assim, não tem problema se ter foco nas duas coisas, né? Porque vendas é vendas. Um exemplo é você que tem 6, se eu não me engano, 6 profissões, né? Digamos assim, 6 ocupações. 6 ocupações. Melhor dizendo. Isso. Mas eu, assim, né? Eu não estava com esse negócio dentro de mim ainda. Sim. Então, o que ocorreu? Como eu consegui gostar de vender seguro? Da pandemia. Né? A pandemia me gerou um autoconhecimento. Eu comecei a ter vontade, assim, de ganhar dinheiro, né? Porque antes, que eu não era sustentada pelos meus pais, né? E tinha, igual eu falei, tinha um biquinho, ele vendia uma coisinha ali, a Lebel estava me dando um certo dinheiro. Mas não, assim, para mim ser dona do meu próprio negócio. Era pelas minhas despesas. Porém, com a pandemia, eu comecei a participar de cursos. Olha que interessante. Eu comecei a me interessar pelo seguro, estudar sobre seguro. Entrei numa outra plataforma em 2014, chamada FF Seguros, que é top de linha também. Sim. Então, eu sou preposta, né? Das duas, preposta é o quê? Uma corretora sem o curso da SUSEP. Certo. Mas, assim, nada impede, eu só não posso abrir uma corretora. Entendi. Mas eu fazendo, meu pai até me incentiva muito a fazer esse curso da SUSEP, sabe? Aí comecei, né, a estudar, a querer, né? E eu sei que seguro, né, é bom se investir em 2. Tem automóvel, tem saúde, tem vida, tem condomínio. Meu forte é automóvel, mas eu vejo, falando do ramo de automóvel, já está muita concorrência. Tem bancos, tem associações. E hoje, a chave do momento, o auge é saúde. Certo. Sabe? Então, eu toquei por causa da pandemia, por causa... a gente vê que o mundo aí está passando por a pandemia e outros fatores fez a saúde mental das pessoas, né, ser muito prejudicada. Sim.
Então, eu tô começando a dedicar ao seguro de saúde, lógico, não abandonando os outros, e também no seguro de vida. É os dois que eu quero especializar. Aí eu tô começando. E durante a pandemia, né, igual eu falei, aí que foi o marco, né? Hoje eu tô assim, não no patamar que eu quero ainda, mas minha vida mudou assim, da água pro vinho. É que ótimo. E por pessoas igual você, né, Lorena? Para me auxiliar, né? Uhum. Então, acho que quando a gente tem um foco, um objetivo, Deus vai pôr nas pessoas certas para encaminhar, né? Sim. Aí eu também tô começando a mexer com semijoias. Dá tempo de falar ainda, Lorena? Dá, querida. Um pouquinho? Nós temos 4 blocos, a gente tá no primeiro. Ah, então ótimo. Pode falar. Aí o que aconteceu? Aí estava no treinamento de seguro, beleza. Minha mãe trabalhava num brechó infantil. Ela era funcionária do brechó que era da minha prima. Na pandemia, minha prima fechou esse brechó, né, que já tem nome no mercado, chama Petit Luxe, né? Uhum. São roupas assim de excelente qualidade, né? E esse preço acessível, né? Que hoje chique, né? O lema da loja, chique é ser sustentável, né? Uhum. Sustentabilidade é tudo, é o meio ambiente, né? Então, na Europa o brechó já tomou conta, né? E tá entrando no Brasil agora, porque criança e jovem perde roupa muito rápido. Sim. Né? Sim. E assim, a gente vende só roupas boas, com preços super acessíveis, né? Então não tem como, é um negócio que não tem como dar errado. Só tende a dar certo. Aí o que aconteceu? Minha prima pôs a loja à venda, eu incentivei a minha mãe a pegar, porque ela foi demitida durante a pandemia. Sei. Porque minha prima tem outros negócios, aí eu incentivei minha mãe a pegar. Até falei, mas se eu não pegar, eu pego. Na pressão mesmo. Sério, eu sou apaixonada com criança, né? E assim, e eu já trabalhei também nesse brechó. Eu já fiz de tudo um pouco, Lorena. Nossa. Eu já trabalhei... eu já vendi isso também pro Banco Real, essas agências que tinha para vender para universitário, né? Para conta universitária. Eu lembro. Então, eu já fiz de tudo. Isso. Então, assim, eu me dou bem com o público, eu sou uma pessoa comunicativa, sabe? Sim. Bom, voltando, eu incentivei minha mãe a abrir a loja. Ô, Mari, nós vamos parar um pouquinho para voltar no segundo bloco, tá? Tá joia, Lorena. Só um minutinho, obrigada. Voltamos. Cheia de história essa não moça. É? Gostei dessa parte do brechó. Ui! Sabe uma coisa que eu vi? Brechó é tudo de bom, minha filha. Eu vi há mais tempo... que eu acho que na Europa, se não me engano, que já é mais comum. Montar um brechó de roupa mais fina e tudo mais, que você vai lá aluga. Para um final de semana. Você tem um churrasco com a empresa. E é uma roupa que você precisa, uma roupa mais formal, mas de certa forma, por ser um ambiente mais informal, você não tem aquela roupa. Você vai lá, aluga, usa no final de semana e devolve. Porque o que a gente tem hoje de roupa de festa... Eles começaram a fazer isso com qualquer tipo de roupa. Eu achei sensacional. Imagina, você não precisar ter um guarda-roupa enorme. Você vai ter o guarda-roupa ali, das roupas que você usa no dia a dia, uma outra roupa de sair, como a gente brinca, né? Isso, você viu isso aonde? Eu acho que uma reportagem, se não me engano, um brasileiro que montou um brechó disso na Europa. Eu não lembro qual país. Porque eu tenho um case desse que eu ensino em marketing digital, que é das 2 amigas de faculdade nos Estados Unidos que criaram... Eu esqueci o nome da empresa delas. Elas criaram um site com inteligência artificial que você entra lá, monta os seus looks e aluga por período que quiser. Ah, tá. As mulheres que alugam, que elas começaram com as colegas de faculdade já mais elitizada, né? As colegas vão alugar as roupas porque elas têm uma consciência de que quanto menos roupa elas tiverem, mais o ambiente elas estão ajudando. Para não ficar com roupa parada. Então elas não têm guarda-roupa, essas meninas. Vai viajar, a mala chega no hotel junto com elas.
Ah, tá. Não, esse que eu vi era uma loja mesmo. Mas é a mesma ideia, né? Não, mas e a ideia delas virou referência mundial, porque elas foram as primeiras, né? Já tem 6 anos. Ah, então esse que eu vi deve ter vindo depois, com certeza. Mas é muito... Depois eu vou passar para vocês no site. É muito legal. Pena que não tem no Brasil. Agora, aqui no Brasil... Tem ainda, né? Quem sabe? Pois é, porque aqui no Brasil seria assim, não, essa pessoa é muito chique, porque ela não vai ter guarda-roupa. Não, na cabeça delas é o contrário. Elas só estão contribuindo com o meio ambiente se elas não tiverem guarda-roupa fixo, porque elas acreditam que a energia tem que circular e não tem que ficar gastando roupa o tempo inteiro. É muito louco isso, né? Você viajar, a mala sua chega lá junto, você usa a roupa e a mala volta pra loja. É muito Uma ressalva, que na Europa, né, por exemplo, a cabeça do europeu é diferente, por exemplo, do americano. O americano é um país capitalista ao extremo, né, consumista. Isso. Então brechó está começando lá também, né, porque o americano, quanto mais comprar, melhor. E brasileiro tende muito entre aspas, copiar o americano, né, da cultura. Mas o brasileiro, o brechó está invadindo o Brasil com tudo. Sim. Com tudo, porque eu falo com vocês, as roupas que a gente vende são roupas, assim, das melhores qualidades, preço, assim, lógico que a gente seleciona muito bem os produtos, né? É usado, porém, tem todo, né, o processo de... Então, a gente vende, praticamente, tem coisa que você fala que é nova, né? Então, é uma coisa assim, se você pegar e fazer bem feito, divulgar bem, não tem como. Igual para criança, a gente cresce muito rápido, o neném é nascido. Às vezes usa roupinha uma vez, 2 vezes. Às vezes nem usa. Eu fazia brechó na minha família, né? Você fazia? Fazia. Tem uma tia minha que vende roupa. E toda vez a gente começou a descobrir que sempre alguém da família tinha uma roupa que comprou na mão dela com etiqueta e não usava. O pessoal achou linda, comprou, leva pra casa e nunca usou. Aí eu falei, vamos começar a fazer bazar. Aí eu marcava um sábado, fazia um lanchinho, rateava era só mulher. Então você imagina a farra. Aí todo mundo levava tudo que tinha que não usava. Aí um quarto ficava com blusa, um outro quarto com saia, o outro quarto com calça. E todo mundo ia experimentando, na hora que gostava de uma peça, pegava, quem que é o dono? Aí a pessoa falava, sou eu. Aí ficava embaixo do braço ali. E no final a gente ia negociando. Um trocava, aí uma tia que tinha Natura levava e trocava num batom que tava na promoção. Gente, era a melhor coisa do mundo. Eu falei que a gente tá precisando fazer. Brechó é tudo de bom, gente. É tudo de bom. Fazendo propaganda aqui, mas é verdade. Pra você ter uma ideia, quando eu tive Miguel vai fazer 10 anos, né? Eu e Marcelo, a gente tava numa situação bem apertada no escritório, sabe? Eu não era sócia dele ainda, mas eu era consultora e ele tinha um escritório de tradução. E o que aconteceu? Eu falei, gente, como que eu vou ter um filho sem recurso de ter as roupas que eu quero? E eu sei que essas roupas vão durar pouco tempo. Porque o Miguel já começou a crescer na barriga, né? Ele cresceu demais. Ele nasceu com 38 semanas, mas com 51 centímetros, só para vocês entenderem. Nossa. Então foi mais ou menos assim. Eu peguei minhas primas, que tinham tipo, porque a minha família é gigante, a vantagem, né? Eu tinha uma prima, a Tati, a sobrinha de uma grande amiga minha, Luciana, e uma outra prima minha, que agora eu não vou lembrar quem foi, que estavam tendo bebê junto comigo, assim. Só que elas tiveram 6 meses antes, 3 meses antes, 1 mês antes. Aí eu falei, gente, o negócio é o seguinte, como diz minha mãe, pobre não pode ter soberba. Eu não sou pobre soberba. Então é o seguinte, pode mandar as roupinhas todas. Ai, Lorena, você vai querer? É lógico que eu vou querer. Aí o que eu fiz? Eu fiz o bazar, né, o brechó do Miguel. O Miguel foi usando, então tinha roupas que chegavam que já não serviam no menino. Tão grande que o menino era. Aí, à medida que eu fui pegando as roupas, só roupas assim, de alto nível. E as duas com a situação financeira legal. Então você imagina, né, Mari? O tipo das roupas do Miguel. Mas só roupa assim, de arrasar. Aí eu pegava essas roupas, o que não dava, o que já dava, o que eu podia passar, eu já ia passando para as outras mães. Minha filha. E eu que não quis ganhar dinheiro com isso.
Mas eu sei que muita gente vestiu a mesma roupa. E essas roupas devem estar circulando. Porque é roupa boa demais, igual a Mari falou. Roupa boa. A criança não gasta, né? Pois As mães são muito cuidadosas, né? Você pega lá a criança... Ó, até 1 ano e meio, Alice, foi só roupa dos outros. Marcelo lembra disso. E só roupa nova. Teve roupa que ele nem vestiu. Pois é. Criança perde roupa muito fácil, né? Então, é por isso que é o legal, né? Que assim, você vende por 1/3 da loja, até mais, até menos, né? Repete pra mim o nome do brechó de sua mãe. Chama Petit Luxe Brechó Infantil. Aonde é? Né? Tem no Instagram, @Petit Luxe Brechó Infantil. Se eu não me engano, é isso mesmo. A galeria fica na Rio Grande do Norte. Mas o forte nosso é online. Entendi. Né? Online, né? Então é isso, @Petit Luxe Brechó Infantil, tudo junto. Ô, Mari. Fica a dica, menina. Ô, Mari, e as roupas são de qual faixa etária? Para recém-nascido até uns 14 anos, mais ou menos. Olha. É infanto juvenil, né? Mas o forte mesmo é até 6 anos, né? 6, 7 anos. Mas que ótimo. Então, e tem brinquedos, tem carrinho. E não é só roupa, tem acessórios também, né? Né? Tem brinquedos, tem sapatinhos. Tem muita coisa legal, gente. Pessoal, acessem lá o Instagram, vocês vão ver coisas assim, só top de linhas e só coisa de marcas. Eu tô seguindo a loja lá de sua mãe. O brechó, eu tava olhando lá, falei, gente, muito legal. Você acha que é roupa nova mesmo? Você não acha que é roupa? É muito bem cuidada. Minha mãe já é uma pessoa zelosa, né? Ela já trabalhou na loja. E eu também, né? Eu capto o cliente para ela. Eu tô com 34 anos, então tô na faixa etária que eu tenho muita amiga que tá tendo filho, né? Ou tiver há pouco tempo. Então eu capto o cliente para ela, né? E estamos indo, tá super legal. E ela, né, quando ela saiu da loja, ela abriu uma loja de acessórios. Quero enfatizar isso também. André Vieira Acessórios. Foi uma ideia que ela teve, né? De abrir uma loja de acessórios, que no caso seria bijuterias finas e semijoias. Então, o que acontece? Ela teve essa oportunidade de trabalho, né? De pegar o brechó e ser proprietária, igual é hoje, e sobrou, né? Na pronta entrega, algumas semijoias e bijuterias. O que eu pensei? Falei, gente, é uma coisa que tá no Instagram, tá sendo divulgado ainda, tá paralisado, porque ela tá com o foco no brechó, né? E o que acontece? Então eu falei, mãe, vamos pegar isso aí, eu vou pegar isso, vamos fazer um negócio, você me dá uma porcentagem, eu vendo e você me dá um tanto. Eu fui começar brincando, Lorena. É mesmo? Para brincando. Falei assim, fazer isso, tipo um hobbyzinho aí, quando eu fui vendo, eu tô vendendo assim, super bem. E vou até pensando em abrir, se Deus quiser, o meu negócio próprio. Né? Talvez ela continue como sócia ou não, aí tá encaminhando, mas eu tô vendendo super bem. Que são coisas assim, só de qualidade, sabe? São bijuterias muito bonitas. André Vieira Acessórios, meninas. Porém, o Instagram tá desatualizado, mas eu tô no processo de pegar e atualizar. Fazer uma logo diferente, sabe? Vou dar o nome, já que antes estava o nome da minha mãe. Então, estamos aí, estou vendendo. Né? E assim, são preços acessíveis, né? Já que eu sou autônoma, não tenho a loja física, né? Sim. Não tem despesa de aluguel, essas coisas. Então, são preços mais acessíveis que nas lojas. Porém, eu falo com vocês, a qualidade dessas grandes lojas aí é a mesma, de acessórios. Eu até, algumas clientes minhas, eu até procurar mais B. A gente tem um fornecedor maravilhoso, sabe? E gente, eu não sabia que eu amava tanto semijoia assim. Até pouco tempo atrás eu usava aquele mesmo brinco, sabe? Anelzinho. E hoje, assim,
Pra mulher, gente, uma semijoia, assim, uma bijuteria mais fina, porque além de não desgastar, ficar aquela coisa preta, né? Sim. Pra mim, é uma excelente aquisição. Bom, eu sou suspeita porque eu tô apaixonada, tenho lua de mel, né? Ô, Mari, você olhou com a Morgana, da Letuché, minha irmã? Lembra que eu te falei dela? E eu tô seguindo a página. Pois é, depois você começa. Tô seguindo a página. Morgana criou novas peças agora, menina, porque ela tem um estilo bem próprio, assim, né? Das pessoas que compram com ela. O meu estilo era um pouco diferente, mas eu tô me encaixando nos estilos do que ela vende. Então eu voltei a ser cliente dela agora. Interessante, né? Pois é, o legal é que ela é designer, né? Ela é designer, ela que faz tudo. Ela que faz as peças. Não, esse dom eu não tenho, não. O dom eu tenho, assim, de vender e escolher peças bonitas, né? Porque, gente, mulher cá entre nós, né? A gente tem que investir na gente, né? Beleza, mais hoje no mundo que a gente tá, a gente tem que se cuidar. Isso mesmo. Comprei o doce de leite da Lorena, gente, minha pele tá outra. Do Junesse, que coisa maravilhosa. Colágeno, maravilhoso. Eu vou te tomar toda hora isso, gente. Isso não é publicidade super indico, viu, gente? Eu falo que é maravilhoso, é um investimento. Você já como você fala, hein, Lorena? Por dia, quanto você paga por dia, por exemplo, num colágeno que você me vendeu? 5,70 mais ou menos por dia. Pois é, gente. Gente, é muito mais e faz mal para a saúde. Você está gastando 5 e pouco por dia para ter. Gente, eu falo com você que minha pele tá outra. Volta aí que, tá aí que o seu celular falhou. O intestino tá tudo melhorando. Eu tô apaixonada por esse produto. Apaixonada, Lorena. Já virei cliente, né? Você sabe disso. Eu sei. Ô, Mari. Mas é muito bom mesmo. Nós vamos dar um intervalinho pra gente vir no próximo bloco, tá bom? Voltamos com a Mariana. Quem sabe futura designer de joias aí? Pois é. Já tá se descobrindo aí nesse caminho. Designer, não sei, mas vendedor e apreciador eu sou. Daqui a pouco eu vou puxar pra Junesse. Quem sabe, Junesse, né? Lebel eu fui, né? Pois é, nossa. Ó, eu falo o seguinte, independente do que a gente venda, ou produto ou serviço, né, Mari? Se a gente acredita, confia, usa aquilo, faz aquilo, você vende mais fácil. Com toda certeza. Por exemplo, Lorena vai vender para mim cigarro. Não vou vender porque eu não vou usar o cigarro. Então eu não vou ser uma boa vendedora. Entendeu? Eu não vou sentir a vontade com aquela venda. Isso. Agora, por exemplo, seguro. Você está trabalhando com seguro, nós vamos entrar na temática. Eu fui corretora de seguros, corretora não. Eu fui assistente de seguros lá no Banco Rural, ó, há muito tempo atrás. Só que eu não sabia nada de seguros. Eu fiquei lá 9 meses na área, estudando e tal, mas eu não tinha a habilidade dos colegas lá que já estavam lá há 20 anos. Então, assim, eu falei, não, vou voltar para a área de marketing. Aí consegui subir lá no banco como na área de marketing mesmo. Que bacana, Banco Rural? Antes do Banco Rural entrar em intervenção. Né? Eu conheço o filho, eu sou amiga do Davi. Davi é filho de quem? Você deve conhecer. Da Kátia. Da Kátia. Nossa, a Kátia é uma pessoa fantástica. Nós fizemos uma campanha. Ela é uma gracinha. Foi muito legal, foi muito legal. Assim, antes dessa intervenção do banco, né? Bom, mas voltando aqui, né, Alice? Agora nós vamos falar de quê? Nós vamos falar dos seguros? Pode, né? Pode ser? Uhum. Você tá só comentando uma coisa aqui. Você falando de vendas aí, aquele treinamento que eu te falei da Cíntia Mendes. Sim. Ela é uma colega nossa que fala muito, tem treinamentos dela na parte de comunicação, de oratória e tudo mais. E um dia desse ela deu um treinamento sobre vendas. E ela falou, gente, depois que eu aprendi a vender, no sentido de uma venda consultiva, de você atender o cliente onde ele precisa e tudo mais, ela falou assim, eu não tenho medo de ficar sem dinheiro. Porque depois que você aprende a vender, se você não quiser mais vender, né, você vai vender carro, você vai vender seguro, você vai vender apartamento, né? Você tem 1 milhão de possibilidades. E acaba que às vezes é uma profissão que é meio renegada, né? O povo acha que o vendedor é aquela pessoa que não deu certo em nada,
vender bijuteria, colagem, não sei o que, parece que é uma segunda fonte de renda, que não é uma profissão. Mas é um negócio sensacional, né? Ainda mais quando te deixa feliz. Igual a gente vê você falando disso com uma cara tão boa, você vê que você achou o seu lugar, né? Nas vendas. Achei, porque eu acho legal, é porque a gente faz o nosso horário, sabe? A gente... Eu não sei, bom, eu tô gostando por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de, como fala, de ser submissa a alguém. Eu gosto de liberdade, ter uma liberdade para trabalhar, né? Então, eu acho que assim, as vendas proporcionam isso, né? A autonomia, né? Nós somos autônomas, nós somos donas do nosso próprio negócio, sim, né? Sim. E a tendência, você vê até, isso é bom pra gente, com a crise que está tendo, você vê que muita gente está perdendo emprego. A tendência é tudo robotizar. Então, acho que essa área que a gente está de vendas, assim, o auge é como que eu posso dizer, um privilégio. Porque isso o robô, né, ou as máquinas não vai substituir isso, né? E assim, quando a gente pega o jeito, né, uma coisa que eu venho descobrindo dentro de mim, né, igual eu falei, eu estava vendendo as semijoias por brincadeira, para ajudar minha mãe e tal. Aí meu pai, que é bom olheiro, ele falou, Mariana, não é que você leva jeito mesmo? Seu pai falou que eu sei. Gente, pra quê? Todo dia tem uma encomenda diferente agora das coisas que eu tenho aqui. E já vou lá, já vou comprar mais, já tô bolando uma logo, sabe? E aí é assim que vai, a gente tem que pensar. Tô fazendo aí, como eu falei com a Lorena, os cursos do Sebrae, né, Lorena? Isso, eu não sabia que você era consultora, né? Eu não sabia, muito bacana. Que eu acho também, gente, não adianta ser boa vendedora, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que ter qualificação. Isso. Né? Isso que eu estava conversando até com a minha mãe hoje. Não adianta você pegar uma coisa e vender com uma coisa que você não entende. Né? Seguro, igual eu falei com vocês, eu estou querendo especializar em saúde e vida. Por quê? O mercado está demandando isso, as pessoas, o mundo. E eu acho uma coisa gostosa de né, falar, ajudar as pessoas a ter saúde, né, prestar bom serviço para as pessoas, para elas terem acesso, né, a médicos de qualidade. E vida, eu acho que o pessoal tem ainda uma mente fechada. Seguro de vida abrange muito mais coisas do que o pessoal acha, vou morrer e os herdeiros vão ganhar dinheiro. Não existe isso. A pessoa que faz seguro de vida tem vários benefícios em vida. Né? Inclusive com essa Covid, aí abriu um leque. A Bradesco, gente, fez um negócio, uma campanha com a Cissa Guimarães, depois com a Glória Pires, perdão. Então, assim, bombando. Depois vocês puderem ver essa Glória Pires arrasou. Eu participei de um treinamento, a Cissa estava no treinamento. Gente, que mulher fantástica. É mesmo? Eu fiquei assim, maravilhoso. Um astral. Nossa, gente, ela fala como... Eu falo, gente, eu quero ser igual a ela. Né? Não, mas é que ela fala com tanta alegria, né? E você vê que é uma moça que perdeu o filho, que passou por várias coisas, difícil, né? E isso é legal, isso mostra uma superação. Aí depois assim, você vê o quê? Nada menos que Glória Pires, né, gente? Outra coisa. Fazendo uma campanha da Bradesco. Então, assim, isso ajuda até nós, corretores, a gostar, né, do que a gente está fazendo. Sim, sim. Então, eu estou indo seguro, faço os treinamentos e estou aí começando esse novo negócio que, se Deus quiser, Deus proverá. Né? Tô gostando muito. E ajudando também minha mãe no brechó. No brechó. Brechó e loja infantil. A gente vende coisas novas também, mas o forte é o brechó mesmo. E uma coisa que a gente sempre fala também, até na audiência, né? A gente acaba que o bom vendedor é aquele que vende uma solução, né? Uma vez eu ouvi que é mais fácil você arrumar uma solução para o seu cliente do que você arrumar um cliente para a sua solução. Então, se você vê um grupo de pessoas ali que tem uma demanda de um produto, de um serviço, é mais fácil você se organizar para atender aquelas pessoas
do que eu aqui na minha cabeça, não, vou oferecer um serviço de engenharia porque eu acho que é melhor, só que não tem ninguém que precise dessa minha solução. E o que você tá falando é isso, né? Você pensou no nicho de mercado e tal, mas que é uma solução para os clientes, né? É o que as pessoas estão precisando nesse momento. Seguro no Brasil, assim, tem um potencial enorme. Vamos fazer um paralelo com os Estados Unidos. Lá eles fazem seguro de tudo. A cultura brasileira não é de fazer seguro. Do aperto, né? E quer dar um jeito. Nos Estados Unidos, tudo é segurado, é residência, gente, e é acessível. Hoje, seguro não tá coisa cara, divide não sei quantas vezes, né? Veio associações para ser melhor, mas aquele negócio já ficou tão famosa que às vezes nós ganhamos da associação. Sabe? Não querendo fazer propaganda e nem desmerecer. Mas assim, tem os bancos também que são concorrentes, mas seguro tá uma coisa acessível e o potencial do seguro no Brasil é enorme. O corretor de seguro nos Estados Unidos é super valorizado, sabe? E lá tudo, americano tem cultura, tudo. Aqui é raro você ver um apartamento com seguro. Se tiver um incêndio, gente, qualquer, você vai perder o apartamento. Por causa de você não pagar aí pouco por ano, sabe? Você paga anualmente. Então, assim, a cultura do brasileiro ainda é muito o Brasil tem muito a ser explorado nessa área de seguro. Sim, sim. A Letícia, minha prima, trabalhou como corretora de seguros, né? Com uma empresa, uma empresa e ela fazia. E é muito legal que ela trouxe isso também pra gente. O Beto fez seguro com ela de carro e tudo mais. E ela vai viajar com a minha irmã, essa é uma prima minha. E ela falou, vamos fazer o seguro da viagem. Aí minha irmã ainda brincou, falou, mas o que cobre? Ela falou assim, cobre tudo, até transporte de corpo. Eu falei, credo, vocês não vão precisar disso não. Aí eu falei, mas e aí, quanto que é o preço? R$15 por pessoa. Então, assim, pra você ver, não é o preço, né? É a falta de informação, de acesso. E ela começou a trazer. Minha irmã comprou um celular. Na hora ela já pesquisou seguro pro celular, porque já tem também, né? Pra tudo que é tipo de equipamento. E a gente aqui não tinha ideia, nem sabia que existia esse tipo de coisa, né? Eles falam que celular acima de R$1.000, né? Isso é o que falam aí. É bom ter um seguro, né? Porque esses iPhones, tem uns iPhones que valem mais que carro, né, gente? Tem. Tem uns celulares aí que valem mais que carro. Então é bom ter um seguro mesmo. Uma coisa que você falou muito legal aí, que eu concordo demais com você falou em outras palavras. Eu descobri essa necessidade de qualificar quando eu me tornei consultora antes de eu começar a qualificar. Mas eu falei, não, eu preciso qualificar. Por quê? Eu tenho muita prática de vendas, eu quero trabalhar na área comercial com as empresas, mas eu tenho que qualificar. Então, qual que é o ideal? Porque todo vendedor que se aplica e que estuda para aquilo, ele é um consultor, certo? O ideal é o quê? Você equilibrar a prática com a questão da teoria. Então, se você equilibra esses dois aqui, minha amiga, não tem limite. Não tem limite. O problema é quando você está num disparate. Por exemplo, suponha, eu sou professor de história, quero montar um cursinho de história online. Já complicou. Por quê? Vai ter que aprender a vender, falta uma questão prática de empreendedorismo. Gestão financeira. Então eu tenho que me qualificar em empreendedorismo para entender como que eu vou andar, para entender que eu tenho que segurar a ansiedade, ter um prazo de maturação do curso online, você entendeu? Sim. Então isso que você falou é muito importante, né? Você falou aí do Empretec, por exemplo, né? Que você me mostrou lá do Sebrae, que é fantástico. É uma forma de você iniciar o empreendedorismo com prática e teoria dentro do curso semanal, né? Porque o Empretec normalmente ele funciona uma semana. Acabando a entrevista aqui, eu já vou mandar ver. Vou fazer, nossa, gente, eu acho que tem que qualificar, eu tô numa fase assim que eu quero, né, cada vez mais me, né, qualificar para oferecer bom serviço. Isso é muito bom, gente. A gente ocupa a cabeça, a gente faz o que a gente gosta. Sim. Acho que não tem nada mais gratificante, né? Isso mesmo. Bom, é uma área que eu tô gostando muito.
Bom. Né? E chega a seu patamar, viu, Lorena? Se Deus quiser. Que é isso, eu tô em constante aprendizado, que nada. Nós estamos juntos aí, todo mundo. Bom, a gente vai parar aqui pra gente ir pro próximo bloco daqui a pouquinho. Vamos! Acabando já, gente. Um bate-papo gostoso, né? Quarto bloco. Essa menina, ela é conversada. Bom demais. Ela é conversada. Adoro falar comigo mesmo, gente. Ô Mari, você falou que fez o curso de História. Você fez em qual faculdade mesmo? Fiz no UniBH. UniBH. Na Lagoinha ali. Legal. Isso. Minha Rua Diamantina. UniBH também. Uma pós que eu fiz. Então me conta. Quando você fez o curso de História, o que você tinha em mente? Você queria ser professora? Lorena, você acredita que eu não tinha nada em mente? Eu era muito nova, né? Eu fiz Direito, fiz 3 períodos, passei em 5º lugar do Direito, né? Você vê, passei num estágio, 1º lugar geral da Faculdade de Laboratório Jurídico. Eu sempre gostei muito de ler e escrever. Sim. Foi uma redação, e aí eu passei. Né? Aí eu tinha um desconto, minha mãe me repassava na faculdade. Sei. Passei em 1º lugar, e eu no 1º período, entre 10 períodos. Fiz uma redação, eu lembro que o tema era algo da Idade Média, um tema que eu adorava. Sei. Sabe? Aí eu trabalhei lá, eu tinha 17 anos, passei com 17 anos, laboratório jurídico. Mas eu foquei, por isso que eu falo, tudo na vida é questão de foco, Lorena. Sim. Tudo na vida vai ter o lado bom e o ruim. Eu lá trabalhando no laboratório jurídico, a minha função era o quê? Quando a gente faz na faculdade, tem que ter aquelas horas extras, né? Sim, sim. Para se formar. Uhum. Eu emitia esses certificados. Eu passei para esse estágio, chamava-se Laju, não sei se tem ainda, no UniBH também, porém em frente ao Dion de Direito, sim, né? Foi lá que eu fiz pós. Porém, isso. Quando tinha, aí, acho que nem tem mais. Tem não, ônibus, tem. Acho que não tem. Isso foi 2005, pra você ter ideia. Sei. Aí o que acontece? Chegava gente lá pedindo, tipo, eu não sei se chegava a ser juiz, gente com influência, pedindo pra mim fazer umas gambiarras, sabe? Assim, não gambiarras muito sérias e tal, mas eu fui vendo, sabe? Tipo, fui focando no lado ruim do direito. Hoje eu tem hora que eu arrependo, né, que eu acho uma profissão muito bonita, para ter um propósito. Né? Então eu falei, não, é muita corrupção, é muito não sei o quê, na época eu um pouco rebelde, achava que podia mudar o mundo. Aí eu falei, quer saber? Aí eu fui fazer história, né? Fiz só transferência, fiz 3 filhos de direito, né? O direito me ajudou muito nessa parte aí de conhecer algumas coisas, o trabalho lá, o estágio, né? Eu ia nesses encontros de direito também, que conheci várias cidades de Minas, né? Uhum. E fui para o curso de história. Mas, sinceramente, eu gostava de história. Não tinha muito ser professora, sabe? Não sei, eu não tinha muita meta, não tinha um objetivo. Só que, porém, eu tive que fazer aquele estágio obrigatório. Sei. Aí fui fazer numa escola perto do Uni, do Lagoinha. Uhum. Direito no Lourdes, História no Lagoinha. Então, eu dando aula, Lorena, eu vi que eu tinha um jeito também. É uma das minhas habilidades. Porque eu acho que pela minha comunicação, jeito com criança. Sei. Né? Uhum. Eu faço parte da religião que eu sigo, vou até começar a liderar uma célula para crianças, né? Não querendo fazer propaganda de religião, eu levo jeito para a criança, sabe? Que ótimo. Então, eu até pensei em sair do curso e dar aula para criança. Cheguei a dar aula particular para criança. Né? Gostaram, inclusive. Mas foi uma coisa assim, que não era uma coisa certa, sabe? Uhum. Então, o que aconteceu? Meu pai, todo pai com preocupação com o filho, chegou já... Falou, Mariana, você quer trabalhar com seguro? Eu tenho uns seguros na Minas Seguros. O fulano que faz para mim, eu fico com 50% da comissão,
você não quer pegar para você, não, você fica com a comissão toda. Os seguros remanescentes, os que ficaram, né? E aí você já tinha formado nessa época? Eu tinha formado no mesmo ano. Eu formei, se não me engano, no começo de 2011. Sei. Olha, eu não sei, agora não estou lembrando se foi no começo ou no meio. Eu sei que em julho de 2011 eu já estava lá dentro da corretora. Só que ainda sem propósito. Ué, então você já tem muito tempo, Mari. Pois é, muito tempo. Eu achei que era uma mudança mais recente. Eu tenho uma experiência boa com seguro. Entendi. Né? E antes eu trabalhei em loja de shopping. É mesmo? Antes de mexer com seguro, eu trabalhei, igual eu falei com você, vendia bem, conta universitária, na época era Banco Real, que hoje é o Santander, né? Isso, eu ia nas faculdades, né? Isso, eu ia nas faculdades, naquelas agências e vendia para os universitários, vendia até muito bem. E é isso, eu trabalhei nessa loja que minha mãe tem hoje, olha como dá volta, gente, nunca imaginaria. Nunca. Trabalhei lá em 2007 também, né? Uhum. E então, eu tenho uma experiência boa com vendas. Eu trabalhei na Centauro também por um período, aquele período final de ano. Sei. Temporário. Sei. Então é isso, né? Eu já trabalhei algumas coisas culturais também, como promotora cultural do FIT. Festival de Teatro. Isso. Então eu tenho, né? Eu sou um total flex. Já fiz de tudo um pouco. Ô Mari, mas a questão da história, né? Da sua vida, com certeza te trouxe grandes oportunidades aí de visão, de trabalho, de negócio. Ah, com certeza. Direito também, viu? Direito também. Eu tenho uma prima que fez história também. Só que ela trabalhou muitos anos nos Estados Unidos e voltou pra cá, né? Mas hoje ela não tá trabalhando mais. E a Patrícia era um crânio também. Nossa, ela sabia muito de história. Acabou que ela nem deu aula. Ficou uns 20 anos nos Estados Unidos. Não trabalhou com docência, não. E eu ficava assim, gente, a pessoa que estuda história eu acho o máximo. Sabe por quê, Mari? Eu tomei 2 recuperações na minha vida. Na 5ª série, quando tinha recuperação, viu, gente? E eu nunca tomei bomba, graças a Deus. Mas nessas 2 recuperações, uma era geografia e a outra era história. Na 5ª série. E a minha tia Laura que me ensinou lá, eu tinha 11 anos, né, muito nova. A minha tia Laura me ensinou lá para eu passar, e passei bem e tal no fim do ano, né? Aí todo mundo ficava assim... Tudo que é difícil a menina passa. História e geografia, ela tem que estudar, gente. Ela tem que ler, aprender. O resto que ela tem que fazer cálculo, ela vai e passa. E eu ficava assim, não, pra mim tudo, essa coisa de história e geografia, eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Se eu falar que é decoreba, a gente não tem nada a ver. Eu vou falar uma coisa com vocês, o que a gente aprende na escola não tem nada a ver. A faculdade completamente, você abre a cabeça. Né? Você vê culturas do mundo inteiro. E ajuda muito até em vendas. Por quê? Porque engloba política, economia. Sim, tem uma noção não deixa, boa, né? Engloba muita coisa. História, a pessoa fala de história. Tem gente que pergunta, mas qual é a data disso aqui? Gente, não é isso. É cultura de um povo, é cultura hoje, é como as pessoas vivem, a mudança ao longo dos tempos. História, por isso que eu falo, história é muito amplo. Demais, né? Eu acho fantástico. Por isso que geralmente as pessoas se especializam ou história antiga, ou Idade Média. Tem até história da história hoje no currículo, de historiografia, que é a história da história. Mas tem que gostar muito de ler, né? É muito interessante, gente. Eu assim, achei, não arrependo, sabe? Mas me ajudou muito a crescer assim, até como pessoa, sabe? Não só profissionalmente, né? Como ser humano. Porque a gente vê a visão, vê a outra cultura com outros olhos, né? Que a gente acha que só nossa cultura é a certa, né? Não existe isso. Certíssimo. Uma vez eu li, era um texto sobre intolerância religiosa, mas fala assim, que a gente nasceu nas religiões que a gente tem acesso hoje, no Brasil, mas o católico, o evangélico, o espírito, o candomblé e tudo mais, mas muito em função do lugar que a gente nasceu. Se a gente tivesse... Então, quando a gente critica muitas outras religiões, mas se você pensar que você tivesse nascido
na Europa, você teria as religiões de lá como as que você tem acesso. Sim. Na Arábia, lá, gente, esqueci. Emirados Árabes. Não, os Afeganistão. Muçulmanos. Uhum. Então, assim, eles têm acesso àquelas religiões. Que dó, né? Das mulheres lá, né? Então, é muito legal você pensar nisso, né? O quanto, às vezes, a sua localização, a geografia mesmo influencia na religião. E a gente é simplesmente o que a gente tem acesso, né? Sim. O conhecimento que a gente tem acesso. Esse conhecimento, às vezes, muitas vezes, bem limitado, né? Isso. E tem gente que chega perguntando umas coisas. Sinceramente, data é o de menos, gente. Data foi imposto por políticos, na época, sabe? Uhum. Então, história é o que você viveu mesmo. É muito mais amplo do que a gente aprende na escola. Por isso não tirando mérito, né? Delas. Porque o café delas são histórias que são contadas dentro das temáticas. Justamente, muita história. Mariana é contadora de história. Bom, ô Mari, nosso programa tá acabando, querida. Que pena, quero mais um cafezinho. Olha, nós vamos passar nossos contatos e daqui a pouco eu te chamo pra você passar os seus, tá bom? Ótimo. Gente, meu contato no Instagram é @Lorena Ribeiro Nogueira, meu celular é 319-8749-0181. O meu Instagram é @Alice Portela Rocha, o telefone é o 98857-5696. Pode falar, Mari? O meu no Instagram é @Mariana VLR Corretora. Uhum. Meu contato é 31 98. Espera aí. 9832. Não, peraí. Ai, gente. Deu um branco aqui agora no meu telefone, você acredita? Peraí, que a Alice... Vou digitar um por um, tá? 9823. 23 de novo. 723. Joia. 9823. E tem a Petit Luxe também, gente. @Petit, que é francês, é Petite Luxe Brechó Infantil. Ok. Tá bom? Maravilha. Ô, Mari, depois você volta mais, tá? Com certeza, é só chamar. Então tá bom. Obrigada, viu, querida? Então, gente, até o próximo. Até o próximo Café delas. Até.